Jesus falou assim: quando vier o Filho do Homem, falando de si mesmo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Fé não é crença, irmãos. Crenças são coisas que nos limitam. Crenças são coisas que nos prendem. Fé não é crença. Hoje, você ouve tantas coisas por aí, e alguns te ensinam falando assim: olha, se fizer sentido, está certo. Se fizer sentido, está certo. Nem tudo que faz sentido está certo, irmãos. A gente precisa parar de avaliar as coisas a partir da nossa experiência. Hoje, todo youtuber, todo orador, todo palestrante, que não falar assim, escuta a minha fala agora, que não falar assim, na minha opinião, é isso. Separa isso, na minha opinião. Todo orador que não deixar claro que é a opinião dele, já começa errando. Mas não é assim com o povo de Deus, meus irmãos e irmãs. E nós estamos caindo nesse blefe. Na minha opinião, eu acho que Jesus voltará tal dia. Na minha opinião, eu acho que a gente não tem que ser tão santo assim. Na minha opinião, eu acho que ninguém vai para o inferno. Na minha opinião, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Na minha opinião, a gente não tem que fazer tudo isso. Irmãos, nesse tempo que a gente vive, você acha que tudo isso aqui é novo? Não é novo, gente. É que vocês não têm assim nem vontade de ler. Mas se você digitar lá no Google assim, história da igreja, e você for ler, se você conseguir ler até os nossos dias, meu irmão, você vai ver que sempre o que acontece hoje já aconteceu no passado. Não tem nada novo, nada, gente. Sempre tem modinhas, e o que tem hoje já teve um tempo atrás. É que eu acho que você não vai conseguir ler. Eu acho que você vai conseguir no máximo chegar ao ano 300. Você vai desistir, você vai ficar revoltado. Mas nós, ministradores, nós teólogos, somos obrigados a ler para saber o que aconteceu em todos os séculos. Nós somos obrigados a ler. Meu irmão, não tem nada novo, nada. É tudo a mesma coisa. E as pessoas continuam caindo nos mesmos erros. Então essas vozes novas, eu devo dizer-lhes, não são novas. Experimente ler um pouquinho. Se você chegar no ano 300 da história cristã, estou falando só do começo de Cristo, viu? Lá de Cristo para cá só. Nem vou mandar você ler antes. Só assim, do ano 0 ao ano 300. Se você conseguir chegar ali, você já vai ver que a coisa é muito séria. Não tem nada novo não, gente. Então hoje é essa mania. Na minha opinião, no meu pensamento, na minha inclinação, e tudo assim. Não se tem coragem de falar o que Deus fala. Um dia Jesus falou assim: vocês não me aceitam porque eu falo a verdade. Hoje em dia existe uma fala assim, ó, desconfie de quem só fala boas coisas. Desconfie, essa é uma fala verdadeira. Desconfie de quem só fala coisas boas, daqueles que pintam tudo azul, daqueles que só falam o que você quer ouvir. Desconfia. Mas a onda, meu irmão, está pesada. Tal pessoa é tóxica, tal pessoa é pessimista, tal pessoa é negativa. Se você começar a falar a verdade, você vai ser interpretado como alguém tóxico, pessimista, negativa. E aí a nossa mente foi sendo apurada, a nossa mente foi sendo formada. Então, para fora da aldeia, meu irmão, para fora da aldeia, eu estou significando para você aqui que é o nosso padrão mental, é o nosso comportamento familiar. Alguém ontem chegou para mim assim e falou assim: pastor, então eu não devo ir para a aldeia evangelizar? Eu não posso ir para a aldeia então evangelizar? Aí eu falei a mesma coisa que eu falei para o irmão aqui a semana passada. Eu falei assim: a sua estranheza em fazer essa pergunta já mostra que a aldeia lá não é isso. A aldeia lá não é isso. Nada a ver com isso.
aldeia lá é esse padrão mental, é esse comportamento mental. Eu vou te provar aqui, em mais um texto. Eu vou ler primeiro aqui Marcos. Abra sua Bíblia em Marcos. Queira ouvir a voz de Deus. Queira ouvir a voz de Deus. Marcos capítulo 8, verso 22. Vamos lá. Verso 22 e 23. Depois eu vou para a 1 de Pedro, para mostrar para vocês uma coisa tão séria, tão séria. Vamos lá. Então, verso 22. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Verso 26. E Jesus o mandou embora para casa. E Jesus o mandou embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. E eu tenho aqui dito para vocês, que a aldeia aqui é esse padrão mental, esse comportamento de gado, de gueto, de Maria vai com as outras, de pensar igual, padronizado, sempre do mesmo jeito. Esta é a aldeia, e que nós precisamos vigiar. Você precisa vigiar, precisa crescer no conhecimento da glória de Deus. Precisamos evoluir no conhecimento da glória de Deus. A Bíblia fala que nos fins dos tempos a terra se encherá do conhecimento da glória. Só que hoje vivemos um tempo onde as pessoas querem conhecer o poder. Poder. Meu irmão, o poder, o pardal conhece. O pardal conhece o poder de Deus. A glória de Deus é outra coisa. Sabe o que é glória de Deus? Glória de Deus é a reunião, é o ajuntamento de todos os atributos de Deus. Isso é glória. Vou repetir para ti: a glória é a reunião de todos os atributos morais e naturais de Deus. Isso é a glória dele. Por isso é impossível carnalmente se achegar a ele, senão através de Cristo ninguém se achega à glória dele. Então precisamos sair dessa mentalidade. Eu falei para vocês que a única forma de deixarmos a manada, de deixarmos o gueto, de deixarmos a mente tribal, é ouvindo a palavra, sendo instruídos na voz do Senhor. Recomendou-lhe Jesus: não entres na aldeia. Não entres na aldeia. E aí, 1 de Pedro, Pedro vai nos ajudar um pouquinho mais. Abra sua Bíblia agora em 1 de Pedro, capítulo 1. Vai lá perto de Apocalipse, por gentileza, lá perto do Apocalipse, e você vai ver esse mesmo ensino lá através da boca do apóstolo Pedro. 1 de Pedro, vai lá, capítulo 1, versículo 17. Não voltes à aldeia, não voltes a ser manada, não voltes àquele tempo de trevas. Capítulo 1, versículo 17, diz assim, 16, vamos no 16, que aí você vai conhecer. 16, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos, comportai-vos, procedei-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que, escuta isso, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, coisas temporais, coisas que têm preço, como prata, como ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Essa parte final aqui: fostes resgatados do vosso fútil
procedimento que vossos pais vos legaram. Irmãos, olha esse versículo 17, presta atenção. Se invocais como pai, diga como pai. Tem alguma Bíblia que diz assim, se invocais como Deus? Está Deus aí na sua Bíblia? Não. Gente, olha para mim aqui, deixa sua mente expandir agora, presta atenção. Nós cristãos não invocamos Deus. Escuta de novo, nós cristãos não invocamos Deus, pessoal. Sabe quem invoca Deus? O budista, o islâmico, os orientais, os kardecistas, eles sim podem invocar Deus. Nós cristãos não invocamos Deus, pessoal. Deus é revelado no sol, na lua, nas estrelas, numa flor a desabrochar. Nós cristãos não invocamos Deus. Por isso que muitos cristãos andam errando, por isso que muitos cristãos andam julgando. Esse vai para o inferno, aquele vai para o céu, esse aí está condenado, porque pensa em Deus. Nós cristãos invocamos Pai. A única coisa, a coisa mais importante que Cristo veio fazer aqui foi revelar o Pai. Cristo, gente, veio revelar o Pai. Desde o começo, alguém falaria assim para mim assim, mas pastor, puxa vida, mas será que precisavam matar a Cristo? Só diz isso quem não foi esclarecido ainda espiritualmente. Não precisava matar Cristo, era só Cristo vir e falar assim, eu sou filho de Deus. Ele falou, mas ninguém creu. Por quê? Porque estavam em trevas, mente de gueto, mente de aldeia. Alguém fala assim, mas pastor, depois que ele fez aqueles milagres todos, era só ele falar que ele era o Messias e todo mundo o seguiria. Não, meu irmão. Realmente era possível receber o Pai com o nascimento de Cristo. Mas sem a cruz o Pai não seria revelado. Escute isso aqui que eu vou dizer, olha para mim agora todos vocês. Se na cruz do Calvário, olha para mim, presta atenção. Se na cruz do Calvário, quando aqueles soldados o crucificavam, lá na cruz, pensa comigo agora, lá na cruz, imagina só, o irmão Gilmar ali era o soldado romano, com a lança na mão. Na hora que o soldado romano enfiou, eu sou Cristo aqui, vamos lá, eu sou Cristo. Na hora que o irmão Gilmar romano, soldado romano, enfiasse a lança em mim, se eu, Cristo, olhasse para ele assim, ó, presta atenção. Acabou a cruz. Se eu, assim, se eu te pego na esquina, eu te mato, soldado romano. Se Cristo, gente, apertasse os olhos, porque é assim que nós somos. Até com a nossa mãe é assim. Quantas vezes a minha mãe vem me bater, minha velhinha, se eu te der um murro, você desmonta. Quantos de nós? Quantos de nós? Entendeu? Se Cristo na cruz do Calvário, se ele assim olhasse torto para o soldado romano, acabaria a cruz. Por quê, meu irmão? Porque na cruz o Pai foi revelado plenamente. Cuspiram em Jesus, surraram Jesus, colocaram a coroa de espinho na cabeça dele e ele lá, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você já tem essa mentalidade? Eu não quero dizer que você não deva pensar mal, eu penso mal, meu irmão. Quantas vezes alguém me fez mal, eu falei, se eu te pego na esquina, cara, eu já pensei assim. Mas eu devo entender que o meu Pai é diferente, gente. Que mente é a sua? Por isso que eu preciso continuar nessa série, para que nós entendamos que só Cristo pode nos levar para fora, irmãos. Ele quer te levar para fora dessa aldeia, desse padrão mental. Eu não estou falando que você tem que ser um santarrão, porque eu não sou. Acha que eu não ranjo os dentes? Se o Enio me der um chute, a Fernanda vai ficar viúva. Sinto muito, irmão, fique em paz. Não pense que eu sou um anjo, que eu não sou, não.
Estou apenas relatando para vocês quem nós somos naturalmente. Se invocais como Pai. Nós não invocamos Deus, irmãos. Não. Deus, Ele mata Faraó no Mar Vermelho. Deus, Ele manda um monte de gafanhotos no Egito. Deus faz o Nilo virar sangue. Deus, meu irmão, não, é Pai. Deus uma vez abriu a terra e engoliu mais de 180 mil homens. Nós invocamos a Deus como Pai. Essa mente tem que ampliar. Você tem que saber o tempo inteiro quão pecador você é. Quando você entende e aceita, Senhor, sou pecador, estou longe do padrão, eu estou longe da tua mente ainda, mas me leva para fora da aldeia, Senhor, me leva para fora desse padrão mental. Nós não invocamos Deus, nós invocamos o Pai. Veja um pouquinho mais, olha só, sabendo, verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata, o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Olha para mim aqui, eu não estou falando que você é mau, e veja bem, meu irmão, esse padrão mental é um legado que você recebeu. De quem? Aqui fala do seu pai. Não, não é do seu pai, do seu avô, não, é do seu bisavô. Desde Adão nós recebemos um legado, nós estamos numa aldeia adâmica, gente. Por isso Cristo quer tirar você e eu dessa aldeia adâmica e levar-nos para a sua presença todos os dias. Não é de uma vez para sempre, é uma vez sempre, sempre levando. Alguém chegou assim e falou assim: pastor, será que um pacto com o diabo funciona mesmo? Será que se eu fizer um pacto com o diabo para ficar rico eu fico? E aí, o que vocês dizem? Se eu fizer um pacto com o diabo para ficar rico eu fico? Ei, olha como nós somos ignorantes. Escute isso aqui agora. Olha como nós somos ignorantes. Todos os seres humanos já nasceram pactuados com o diabo. Vocês ouviram? Todos, o bonzinho e o mauzinho, todos que vieram através de um ventre de mulher, já nasceram com um pacto. E o diabo ainda engana você, falando assim, ó, se você fizer um pacto comigo, se fizer um pacto comigo, eu vou te dar. Tem um filme antigo chamado A Encruzilhada, um filme de rock and roll, de um guitarrista, e aí ele faz um pacto para tocar mais que o cara da época lá, para tocar, né? E o cara vira assim um excelente guitarrista, né? É um filme para você assistir, é uma ficção mesmo, né? Porque aquilo é mentira. E pior que o diabo engana as pessoas, falando assim, ó, faça um pacto, mas já está em pacto com ele. Já nascemos em pacto com ele, e a nossa mente nos engana, por quê? Porque nós queremos comer, queremos beber, queremos nos divertir, nós queremos esse mundo, nós queremos essa existência, e por isso somos enganados. A nossa mente não amplia, e o diabo vai nos enganando. A Bíblia fala assim, 2 Coríntios capítulo 4, o Deus deste século cegou o entendimento, a mente. O Deus deste século cegou o entendimento. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a seguir. Cegou o entendimento, para que nós não vejamos, não percebamos o amor de Deus, a glória de Deus. Todos já nascem pactuados. Por isso, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim: Ele nos transportou, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o Filho do reino do seu amor. Nós já estávamos nas trevas, nós éramos pactuados com o diabo. Você era bom pai, boa mãe? Pactuado com o diabo. Eu era um bom filho? Eu era pactuado com o diabo. Seu pai era um bom pai? Era um bom pai, pactuado com o diabo. O santo Gertrudes, a santa era pactuado com todo mundo. Todos os que nascem nessa terra é pactuado. Cristo veio quebrar isso, veio quebrar essa mente. Por isso ele fala assim: do fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Os nossos pais deixaram para você um legado. O seu pai, mas não é só o seu pai, o seu avô, mas não é só o seu avô, o seu bisavô, mas não é só o seu bisavô, é o seu tataravô.
até Adão, está sobre nós um legado, queridos. Por isso, você tem que pedir: Senhor, me leva para fora da aldeia, me guia para fora da aldeia, me leva para fora da manada. Você precisa clamar e pedir, irmãos. Precisamos sair desse gueto, deste comportamento tribal, de gueto, de manada, e sermos esclarecidos pelo Senhor, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. É assim que você nasceu, é assim que eu nasci, com esse padrão mental. Agora, dia após dia, nós deveremos caminhar com o Senhor. O nosso problema, escute isso aqui e eu fecho agora. O nosso problema é que depois de alguns anos de convertido, a gente volta para a aldeia. Porque você confunde a vida cristã com vida religiosa. A vida religiosa gasta, cansa. A vida com Deus não é libertadora. Eu tenho o mesmo prazer de ministrar, de pregar, de pastorear hoje, como eu tinha há 20, 30 anos atrás. Por quê? Porque a mente vai expandindo, caminhando com o Senhor. Não é porque eu sei mais do que vocês, é porque eu tenho recebido sempre. A questão não é mais, a questão é sempre. Diga sempre. Diga isso, a questão não é mais, a questão é sempre. É isso que faz diferença, receber sempre do Senhor, sempre do Senhor. A nossa mente vai dilatando. Por que as pessoas param na fé, estagnam na fé? Porque confundiram as coisas, começaram a viver uma vida religiosa, e aí voltam para a aldeia, e quando voltam para a aldeia se decepcionam. Aí falam assim: puxa, eu fiz tanto, e o que deu? Porque não fez para o Senhor. Quem faz para o Senhor sempre será recompensado, sempre. A questão é que hoje em dia não se querem mais ouvir a verdade. Nesse tempo de igrejas, festas, igrejas glamourosas, igrejas sociais, as pessoas não querem mais a voz. Sem a voz não haverá povo de Deus. Lá no Apocalipse, no fim dos tempos, João, referindo a nós, a mim e a ti, João fala assim: e foi-me dado um livrinho, e eu comi o livro. E quando eu comi o livro, era amargo no meu ventre. As palavras do Senhor hoje em dia são amargas, porque nós temos que fazer, temos que praticar aquilo, e vemos na nossa realidade outras coisas. É muito mais fácil não ter nada, não ter compromisso com nada, é muito mais fácil. Por isso, meu irmão, cuidado para você não voltar para a aldeia. Ele recomendando, mandou o cego embora para casa, o ex-cego embora, recomendando-lhe: não entres na aldeia, caminhe com o Senhor. Você começou a caminhada com o Senhor? Continue caminhando. Não tem delícia maior, não tem prazer maior do que caminhar com o Senhor Jesus. Que a sua mente se expanda, que a sua mente cresça, que você saia dessa aldeia curta, rasa, limitadora, e que você caminhe com o Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.